Senhoras e senhores, como é de costume, nós hoje trazemos mais uma pessoa super incrível de escritora, ok? Já viajamos para o mundo da literatura angolana, hoje vamos viajar para o mundo da literatura de São Tomé e Príncipe. A minha convidada de hoje é Hortência Fonseca. Hortência Fonseca, seja bem-vinda. Obrigada. Pronto, Hortência Fonseca, em primeiríssimo lugar, eu vou pedir para você fazer uma apresentação sua. Para quem não conhece Hortência Fonseca, quem é Hortência Fonseca? Eu já falei que é de São Tomé e Príncipe, mas o que mais a gente precisa saber sobre Hortência Fonseca? Bem, eu sou de São Tomé, como você já falou, sou recém-formada em enfermagem, sou professora de crioulo em São Tomé desde 2016 e é basicamente isso. Muito bom, interessante. Então, gente, nós temos aqui esta magnífica obra, ok? Que eu deixei logo no início para vocês verem. E aqui diz: Educação das crianças, conselho aos pais, ok? Eu não vou me arriscar em ler este negócio em crioulo, mas eu vou pedir para a Fonseca, né, para a Hortência ler aqui para nós. O título do meu livro é Educação de Neanço, Conselho para Inepé, que significa Educação das Crianças, Conselho aos Pais. Em crioulo foro de São Tomé e Príncipe, que é a língua, uma das línguas mais faladas depois do português em São Tomé e Príncipe. Muito bom. Quando é que essa obra surgiu, Hortência? Surgiu em fevereiro, foi lançada em fevereiro. Foi lançada em fevereiro de 2021? Sim, esse ano. E quando é que a Hortência começa a escrever a mesma obra? Foi ano passado. Ano passado mesmo, então foi um ano de criação. Foram 12 meses de criação desta bendita obra. Isso. Muito bom. Quais foram as dificuldades que a Hortência teve nesse período de criação? Porque a gente viu que muitas pessoas decidiram escrever no ano 2020, tanto por causa do contexto pandêmico e tal, mas quais foram as dificuldades que a Hortência teve no processo de criação desta mesma obra? Na verdade, eu tive grande dificuldade, mas é mesmo pela questão de pensar em escrever algo que realmente fosse realmente ajudar e não tornar mais difícil a compreensão dos pais, por exemplo. Eu queria criar algo que fosse compreensível, principalmente para a sociedade santomense, para toda a camada, pessoas que tenham um nível mais de estudo, pessoas que não tenham, qualquer pessoa que tivesse acesso ao meu livro e conseguisse ler. Então eu tive que tomar muito cuidado na linguagem que eu fosse escrever, para não ser uma linguagem muito técnica. Então, mas não tive grande dificuldade não, porque já era algo que eu tinha em mente há muito tempo, só não tinha tempo de colocar em prática devido ao mesmo curso e tal. Então, aí nós entramos em isolamento, então eu disse que tal, né? Produzir. Muito bom. Agora, a Hortência falou muito sobre a linguagem, que eu acho que é uma situação realmente sensível quando se trata da linguagem, principalmente por causa do contexto em que a gente está envolvido, em que estamos perante comunidades guineenses, estamos perante comunidades moçambicanas, comunidades angolanas, sobretudo comunidades brasileiras. E em algum momento, quando a gente escreve, a gente tem traços, tem marcas lá da nossa cultura, da nossa identidade. Como é que foi para a Hortência poder gerir esses traços, essa variação linguística, né, que encontramos em São Tomé e Príncipe, e trazer nesse contexto em que todo mundo que pudesse ler a sua obra pudesse compreender do que ela trata e o que ela quer passar como informação? Bem, eu tentei, na verdade, o meu livro é direcionado para os pais santomenses, né? Ele foi feito pensando na sociedade santomense, mas claro que eu sabia que outras pessoas de outra nacionalidade também poderiam ler. Então, digamos eu escrevi na linguagem mais santomense, digamos nosso português do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que do jeito que eu estava escrevendo, qualquer uma pessoa de qualquer outra nacionalidade poderia compreender o que eu estou escrevendo. Porque se você perceber, por exemplo, aqui dentro não tem nada em crioulo, somente o título, e como vocês podem ver, eu também coloquei o título em português. Mas o conteúdo é todo em português e compreensível para qualquer um, então não traz nenhuma dificuldade para ninguém ler, está bastante acessível. Até porque as pessoas que já leram tudo, já estão mandando feedback e tudo mais, estão relatando realmente isso. Muito bom. Agora, como é que foi a escolha do tema? A gente sabe que, no fundo, um dos principais trabalhos
de escritores, das pessoas que produzem obras, não concerne mesmo na escrita, mas concerne em decidir o que escrever, o que falar sobre, e é um trabalho tanto quanto que sensível. Como é que foi escolher este tema? Educação dos pais, educação das crianças, conselho aos pais. Houve um outro tema anterior? Será que esse tema foi o primeiro? Será que pensou em alterar o tema depois de publicar e disse, poxa, por que eu não pensei neste tema? Como é que foi esse processo? Na verdade, eu sempre pensei no tema voltado para a criança. Assim, na verdade, o livro voltado para os pais, para a leitura, não de leitura infantil, né, para os pais lerem, mas algum assunto voltado para a criança. E esse tema, ele, claro, foi mudado várias vezes, assim, só na escrita, digamos assim, mas o foco era o mesmo, que era sobre a educação das crianças. Então, falar sobre educação das crianças, conselho para os pais, ele veio assim. Na verdade, eu vi bastante no contexto antimense, né? Por exemplo, eu falo muito da educação, da violência psicológica, violência sexual principalmente, que é algo que tem assolado muito a sociedade santomense faz muito tempo. Assim, o índice de violência sexual contra menores tem aumentado bastante em São Tomé. Assim, eu acho que sempre foi algo que aconteceu em São Tomé, só que não era algo que a mídia trazia. Então, hoje em dia está vindo à tona. Então, eu como estudante de enfermagem, né, eu pensei o que eu poderia fazer para contribuir, em vez de estar reclamando, né? Então, eu usei meu conhecimento da enfermagem, como estudante de enfermagem, e alguém, né, que tem experiência, que já viu, que a gente vive de experiência, também vejo, também já fui criança e tudo, então eu juntei tudo isso. Então eu disse, eu vou fazer algo que contribua para a sociedade santomense. Então eu disse, que tal falar tudo que eu penso, mas nenhum livro, que seja algo físico, as pessoas possam ter em casa, não, quando eu pego esse livro, vou ler, né, consigo ajudar meu filho de certa forma. Então, né, o livro ele trata basicamente de violência sexual e psicológica, que é algo que é bem, bem comum na nossa sociedade, digamos, africana, mas falar diretamente do meu país. Então, eu queria ajudar, né, como é que os pais podem fazer para reverter essas situações e tudo, porque o livro ele é bem estratégico. Eu trago o que não pode fazer e como é que eles podem estar fazendo para ajudar essas crianças, entendeu? Ajudar os pais. Na verdade, Hortência, eu acredito bastante que, embora o seu livro seja direcionado para pais são-tomenses, eu acho que é uma realidade em vários outros países, não apenas africanos, mas vários outros países que passam por isso. Né? Em todos os países a gente encontra crianças, a gente tem um sistema de educação, a gente tem a educação familiar e tal. Acho que é um livro, no fundo, que pode ser usado para todas as realidades. Mas eu também queria saber como é que foi encarada essa sua ousadia de poder trazer aqui questões que, principalmente em África, são tabus, principalmente em África, são resolvidas nesse contexto familiar, e você disse, não, eu vou colocar isso numa obra. Se a própria mídia não transmitia isso, se as próprias famílias, quando crianças, passassem por questões de abuso, questões de violência, sobre todas as vertentes, guardavam aquilo entre família, e você hoje diz, não, eu vou trazer isso numa obra, eu vou escrever isso, e a obra é eterna, ok? É para todo sempre. Agora, como é que você, como é que foi quebrar esse tabu? Como é que você se encara hoje? Como é que você recebeu questões de feedback, né, da comunidade que já aderiu ao livro? Assim, eu acho que o que me ajudou bastante a tentar quebrar esse tabu, escrever o livro e tudo mais, apesar de que eu provavelmente vou receber ainda feedbacks negativos, claro, de pessoas que não vai achar que é, digamos assim, rebeldia, né? Está falando de algo que não se costuma falar livremente, mas assim, a minha saída de São Tomé me ajudou bastante. Sim. A saída de São Tomé para aqui, estudando aqui, não só dentro da enfermagem, que também nós estudamos isso dentro da enfermagem, né? A gente estuda a violência e tudo mais, como é que isso pode afetar a saúde física e mental de um ser humano. Sim. Além disso, a gente convive também com outras pessoas de outra nacionalidade, de outros cursos, então você acaba aqui, sabe, abrindo mais a mente. Então, a minha mente hoje em dia ela está bem diferente do que como eu era lá em São Tomé. Então, eu
tem muitas coisas que eu própria achava tabu, ou seja, cresci acreditando que era normal aquilo, por exemplo, não falar de sexualidade, mas hoje em dia são coisas que eu acho totalmente normal. Então eu disse, eu vou trazer sim, vou trazer, mas quando eu escrevi eu ficava falando assim, meu Deus, será que os pais santos, quando forem ler isso, o que eles vão achar? Aquela menina, criancinha que eu conheci em São Tomé, viajou para o Brasil e está assim rebelde, já está criticando a nossa educação. Eu disse, vou escrever, porque de certa forma eu acho que esse livro meu vai ajudar qualquer uma outra pessoa, né? Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, esse livro vai servir de ajuda, né? Para complementar o que os pais eles já têm em casa como base de educação. E sinceramente os feedbacks das pessoas até agora estão sendo muito bons, as pessoas estão achando maravilhoso, né? Exatamente, principalmente por eu ter trazido dicas. Não só falar, vocês estão a fazer isso de errado, mas ter dado dica de como fazer o contrário. Muito bom, muito bom. Agora, eu quero saber se eu pego a sua obra e eu começo a ler ela, qual é a parte, qual é o capítulo, qual é o lugar que você diz, poxa, você não pode apenas passar os olhos neste capítulo, você não pode apenas ver este capítulo, você tem que ler com atenção, você tem que prestar atenção, porque esse capítulo é essencial, é a base da obra, ok? Qual é esta parte? Embora eu já vi o teu livro, eu achei ele maravilhoso, eu achei ele super interessante, primeiro porque o tema em si já me chamou a atenção, mas agora existe sempre, né, uma parte, digamos, um pouco mais intensa da obra, aquela que você se identifica como escritor, aquela que você se identifica, aquela que você, se alguém pede para tu ler... O capítulo 4, que eu considero assim, bastante reflexivo, bastante assim, digamos, mais importante do livro, porque eu trago assim, frases assim, mais reais, que eu trago entre aspas, né, frases mesmo reais, que os pais, né, que eu também ouvi também dos meus pais e tal, trago frases que os pais eles dizem para as crianças, por exemplo, você não faz nada direito. Essa é uma frase que está no meu livro. Como é que essa frase pode repercutir na vida dessa criança futuramente? Como é que essa criança vai reagir a essa frase? Então, como é que isso pode prejudicar a formação dessa criança? Sim. Então, eu acho essa parte importante por causa disso, porque eu trago a frase, faço as pessoas refletirem sobre a frase que elas vêm falando, Sim. mas elas, né, terem, digamos assim, uma mudança de comportamento sobre aquilo que elas vêm falando, porque por vezes, às vezes a pessoa fala sem saber, né, sem saber que está errado e tudo mais, mas é isso. Então, a obra não é só sobre violação sexual, não é só sobre abuso sexual, mas sobre violação em todos os contextos. Essa violação, eu acho que a gente pode considerar uma violação verbal, né? Também, sim. Porque é uma realidade de várias famílias, em que pais, né, não têm lá muito cuidado em falar com as crianças, porque acham que elas são crianças e aquilo pode, de certa forma, não repercutir em alguma coisa para elas. Né? Então, não é exclusivamente sobre violência sexual, mas é sobre todo tipo de violência que a criança sofre dentro do contexto familiar. Muito bom, muito bom. Hortência, agora eu quero tocar numa parte muito interessante também para mim, ok? Porque quando a gente publica alguma coisa, principalmente este gênero de obra, este gênero, né? O objetivo, no fundo, não é vender e tal, mas é poder colocar nas mãos de cada família, colocar nas mãos de cada educador, colocar nas mãos de cada pai. Mas existem despesas, né, para a criação da mesma obra e por isso não podemos fazê-lo de forma gratuita. Queria muito saber como é que foi o teu processo de vendas, né, da própria obra, nesse contexto pandêmico, como é que a Hortência vendeu, como é que a Hortência adquiriu, né, o volume de obras que adquiriu, o volume que já conseguiu vender e como é que as pessoas podem achar as obras se estiverem interessadas. Estão interessadas, eu sei. Como é que as pessoas podem achar? Pronto, então, o meu livro está na fase de lançamento, né? Você pode encontrar ele na editora Viseu, editora brasileira, porque as pessoas podem ver pensam que é portuguesa, é brasileira. Você pode comprar no site deles, só que comprar no site tem custo, né, de frete, claro.
dependendo do lugar onde você vai pedir, mas tem outras lojas também, como Magazine Luiza, umas lojas aí no shopping que você também pode comprar físico, e também tem PDF, você pode comprar PDF, que é mais barato, está por R$ 9,90 aqui no Brasil, o físico está por R$ 27,90, mais o frete, que dá para uns 30 e pouco. E eu também adquiri alguns exemplares, eu adquiri 50 exemplares para vender aqui na comunidade, e eu estou vendendo por 28, ou seja, sem o preço do frete. Então algumas pessoas estão adquirindo comigo, né? Que acaba sendo também um pouquinho mais barato para algumas pessoas comprar. E está sendo assim, está saindo aos poucos, devagarzinho, mas está saindo. Gente, e agora, vocês podem adquirir aqui também, ok? Você escreve aqui embaixo nos comentários, eu quero, e eu vou entrar em contato com cada um de vocês, e nós vamos deixar a obra lá, ok? A gente deixa a obra, você faz uma foto com a Hortência vai também autografar, né, a sua obra, de modo que você tenha a obra totalmente completa. Se você quiser, ela lê também a introdução da obra. Brincadeira. Agora, Hortência, tem uma citação muito, mas muito forte dentro da sua obra, que diz: o que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade, né? Essa citação está dentro de sua obra. Por que você escolheu essa citação? Qual é o significado que essa citação tem para si e para a sua obra? Ok, bem, eu, assim, quando estava escrevendo, eu precisava ler. Eu precisava ler outros autores e tal, que falam também da educação, da violência, enfim. Sim. Aí eu estava à busca mesmo de compreender, né, toda essa questão, para juntar o que eu já sei e conseguir ter uma ideia. Então, essa frase, assim, digamos assim, eu tenho certeza que não é toda criança, Sim. que tudo que ela passa, por exemplo, na infância, ela vai reproduzir. Mas essa frase, digamos assim, é algo que acontece na maioria. Sim. Que a gente tem que cuidar. Essa é uma forma de chamar a atenção, na verdade. Porque, por exemplo, se a criança, ela foi, imaginemos, a criança ela sofreu violência, que é o que acontece na maioria das vezes. Um menino, por exemplo, ele foi violentado quando era criança e não se faz nada, a criança fica com aquele trauma e tudo. Porque a gente costuma falar assim, por exemplo, no nosso país a gente fala, essa coisa não nos atinge. A criança foi violentada, aí tipo, não precisa passar por psicólogo nem nada. Ela consegue sobreviver, mas a criança passou por uma situação traumática e ela precisa ser acompanhada em tudo. Então, pode ser que, no caso, quando essa criança crescer, se ela não tiver um acompanhamento, uma rede de apoio, que são os familiares, e a sociedade mesmo, tudo, uma rede de apoio para ajudar aquela criança, quando ela crescer, ela vai então achar que, por exemplo, violentar alguém é normal. O menino, ele vai achar que tocar numa mulher, violentar uma mulher é uma prática normal. Porque fizeram com ele, não se fez nada. Família, por exemplo, abafou, deixou em segredo, não se fez nada. Ele pode achar que aquilo é normal, porque foi a vivência dele. Então, essa parte é nesse sentido. Se a criança se acostuma viver num lar de gritos, de porrada e de violência, então ela vai crescer, ela poderá reproduzir isso depois na sua família, no seu meio de convivência. Entendi. Interessante. Agora, voltando um pouco ao lado pessoal, enfermagem, docência e escrita. Como gerir esse triângulo? Okay? Como é que você faz a gestão desse triângulo? Assim, eu sou muito patriota, digamos assim, gosto muito de preservar a cultura do meu país, gosto bastante. Então, sabe, eu sinto orgulho, não faço por dinheiro, eu faço por amor mesmo. Então, assim, também foi porque eu cheguei aqui, tudo isso, assim, muita coisa mudou depois que eu cheguei no Brasil, essa questão da compreensão, da preservação da cultura e tudo mais, tudo aqui. Acontece quando a gente sai... Olá, Moçambique! Mas quando a gente sai, a gente tem uma visão, a gente fica, você fala, meu Deus, eu estava muito... O que eu estava fazendo? Quando eu estava em Santo Tomé, por exemplo, por que eu não fazia aquela coisa? Então eu comecei a perceber a importância de eu, assim, falar minha língua, que era coisa que eu não falava em Santo Tomé, não falava. Mas eu fui criada, né, com minha avó que falava crioulo e tudo mais. Então, eu cheguei aqui, eu vi o projeto, né, de Línguas e Culturas Crioulas, sim, existe até hoje. Então eu me incluí, né, concorri desde 2016.
E estou até hoje. No projeto. Sim, no projeto, estou até hoje. E eu também dou aulas assim, fora do projeto. Como eu vou sair da Unilab, também tem que desfazer o projeto, né? Sim, então, eu consegui até hoje, né? Normalmente, lidar com esses três, digamos, esses três cargos. De ser estudante de enfermagem, dar aulas de crioulo, me dedicar no projeto também, porque não é só aula, não é só língua, é cultura, comida. Eu também participava de semana universitária, cozinhava pratos santomenses, enfim, dança, coisas assim. Então é tranquilo, porque eu sei, consigo organizar bem o meu horário, tenho uma organização, tenho um calendário. Muito bom. E no fundo tudo está associado. Tudo está associado. Falou logo no início que usou dos seus conhecimentos em enfermagem para poder escrever a obra. Sim. Né? Foi bastante necessário. Como é que a Hortência se vê daqui a 10 anos? Vê a Hortência escritora, vê a Hortência enfermeira ou vê a Hortência professora? Embora tudo isso pode caminhar junto, mas em algum momento a gente acaba desenvolvendo muito aquilo que a gente pratica. Então, como é que a Hortência se vê daqui a 10 anos? Aí que eu me vejo fazendo as três coisas. Muito bem. Me vejo fazendo as três coisas. Porque assim, com relação à escrita, por exemplo, não é como se fosse algo que eu queira ser de profissão, escrita. Na verdade, porque eu penso muito em ajudar, assim, a contribuir na sociedade. Sim. E então eu achei, né, a melhor forma de contribuir escrevendo livros. Então, por exemplo, se eu quero falar alguma coisa sobre violência, especificamente sobre violência sexual, mais assim aprofundada, eu prefiro escrever um livro para criança, ensinando as crianças, por exemplo, dicas de como elas possam identificar que um homem, por exemplo, está tendo um comportamento que não deve ter com a menina, por exemplo. Eu prefiro fazer um livro que está aí falando na rede social, porque eu sei que esse livro vai chegar na mão de alguém que sirva de alguma forma. Então, eu acredito que eu vou escrever mais livros. É como se fosse um socioativismo. É como se a Hortência também se identificasse com o lado... É como se a Hortência não fosse apenas enfermeira, professora, escritora, mas também fosse uma ativista social. Mas usa a escrita, usa os textos para poder sensibilizar a comunidade. Até porque todo mundo tem esse lado de responsabilidade social. A gente não precisa estar incluso dentro de uma empresa para poder mostrar esse lado. Mas a gente está dentro de uma sociedade que quer o melhor para a sociedade. Então é a responsabilidade nossa cuidar principalmente dos mais novos e também dos mais velhos que não tiveram oportunidade de possuir determinados conhecimentos, e a gente passa para eles esses conhecimentos, essas ferramentas para poder saber lidar com os mais novos. Os mais novos são o futuro, os mais velhos o passado. Então temos que conseguir conciliar, né, essas duas coisas. Uma pergunta, tanto para poder desmistificar aqui determinados mitos que a gente vê no Ocidente, em vários outros países, e também romper com determinados estereótipos, está relacionada exatamente à escrita em São Tomé, que por sua vez irá responder ou representar muito bem a escrita em África por si só. Há quem diga que a África não escreve, não existe literatura, se existe é vandalizada não, mas é colocada sem qualidade. Ok? E hoje nós temos um exemplo claro que isso não é verdade, mas quero muito que a Hortência fale para nós um pouco sobre a literatura em São Tomé. Qual é o estado da escrita, qual é o estado da literatura em São Tomé? Se puder até mencionar alguns escritores são-tomenses que são muito ricos, ou que tu olhas como fonte de inspiração, a gente ficaria bastante feliz. Bem, eu vejo assim, literatura em São Tomé, principalmente literatura feminina, um pouco assim ainda aquém do avanço, digamos assim, né? Lá em São Tomé, a gente não tem essa cultura assim, de ler, cultura de ler. Na verdade, a gente gosta de ler, mas ler coisas que vêm de fora, né? Por exemplo, na escola, todos os livros, né, para não dizer a maioria dos livros que a gente lê é sobre portugueses, enfim.
das pessoas estrangeiras, né? Mas que não tem assim. A gente tem literatura africana, santomense, que a gente poderia estar usufruindo, mas a gente prefere, não sei se é a colonização, né, da mente, a gente prefere, né, ficar lendo livros de outros autores que também são úteis, porém a gente poderia estar dando mais valor ao que é nosso, certo? Então, em São Tomé a gente tem alguns escritores, por exemplo, a Olinda Beja, tem alguns livros, Conceição Lima, não sei se já ouviu falar, também tem algumas escritas, enfim, tem outros autores. Eu não tenho um autor assim, de preferência, assim, nenhum, na denominação nenhuma. Inclusive, quando me perguntarem quem me inspirei para escrever esse livro, eu me inspirei em mim mesma, que foram meus pensamentos, não fui pensando em ninguém. Mas assim, é porque eu acho que nós mesmos africanos, nós jovens, poderíamos estar dando mais, se comprar mais livros de escritores africanos. Sim. Quando você compra, você lê, você fala disso para o fulano também vai e compra. Então, como é que assim, as escritas de outros países também vieram assim, a ficar conhecidas mundialmente? Que as pessoas falam, publicam, como por exemplo isso que você está fazendo aqui, isso é muito bom para a divulgação do meu livro, levar o nome do meu país e do nosso continente. Então, nós precisamos ter esse tipo de atitude. Muito bom. Foi uma sensibilização muito boa. De fato, é importante que a gente leia, né, principalmente as nossas obras. Hortência, eu queria ficar aqui o dia todo contigo, ok? Mas eu sei que também o povo não vai assistir o dia todo de vídeo, ok? Eu queria pedir que a Hortência deixasse ficar as suas últimas considerações, o seu último apelo e mais uma vez repisasse como as pessoas podem ter acesso à obra, né? Mas é claro que você pode comentar aqui embaixo se você quiser a obra, a gente vai contactar-te, obviamente, para tu adquirir. Hortência, o espaço é teu neste momento, faça o favor. Pronto, pessoal, eu espero que vocês, né, adquiram o livro. Quem tiver interesse, está baratinho, R$28 apenas. Vocês podem comprar comigo diretamente aqui em Acará por Redenção, porque não estiver por aqui, compre no site, está R$28. Também, se você gosta de ler em PDF, não tem problema em ler em PDF, também tem nesse formato por R$9,90 no site também. Então, ou você também pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Hortas Fonseca, certo? E adquirir o livro. E quando adquirir o livro, ler, me passar um feedback, porque o feedback ele é importantíssimo. Sim. Para que a gente possa melhorar, né? Possa ter alguma coisa que eu não tenha feito tão bem nessa primeira obra, porque é uma primeira experiência. Vê mais. Hã? Vê mais? Claro. Que bom. Só tem que esperar. Poderá vir mais obras, então, vosso feedback é importante para que eu possa melhorar como escritora, certo? Então, muito bom. Hortência, eu tenho um desafio para mim mesmo. Eu quero ler essa obra, eu quero ler o título em crioulo. Você vai me ajudar aqui para a gente terminar. Perdão a toda a comunidade são tomense, ok? É minha primeira vez tentando dizer qualquer coisa em crioulo. Eu vou tentar primeiro, você vai me corrigir, ok? Educação de... Não, vamos junto. Não está dando certo. Educação de Ine Anzo. Com C. Pá. Inepé. Educação de Ine Anzo. Com C, Pá, Inepé. Isso. Opa! Gente, muito obrigado a todos e todas por terem assistido o vídeo até aqui. Deixem ficar o vosso comentário. Você que já leu a obra, deixe ficar o seu comentário também. Compartilhe o vídeo com toda a comunidade São Tomense. Obrigado a todos, né, que têm contribuído para o crescimento, para a divulgação disso. Ao meu produtor Antônio Wamba, muito obrigado. E a todos e todas, Hortência, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra poder estar aqui contigo. E até a próxima publicação. Okay? Sim. Obrigada pessoal por assistir. E é isto. Adeus.